Vamos orar. Começar a palavra, eu quero correr um pouquinho para não exceder no horário. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, reina sobre nós com a Tua presença. Libera o Teu governo e o Teu senhorio sobre cada um de nós. Nos submetemos à Tua palavra e desejamos ser tocados por Ti nessa hora. Deus, toca o nosso coração. Fala conosco, Senhor, Senhor, no mais íntimo e profundo, Senhor. Fala conosco, tirando-nos, Senhor, toda a dúvida e acrescentando-nos a cada um de nós a Tua revelação, a Tua palavra, que é vida, que é poder do Senhor, que é unção do Espírito. Pedimos que a Sua graça nos encha nessa hora e retira de nós toda apatia, toda sonolência, toda tristeza, toda frieza, e nos dá um coração fervoroso para ministrarmos a Ti com ousadia, em nome de Jesus. Aleluia. Só os fervorosos falam glória a Deus. Só os fervorosos falam aleluia. Aleluia. Só os fervorosos pegam na mão do seu irmão e falam assim: oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, aleluia. Saudade da Kika que está aí com a gente. Agora veio para ficar, né, Kika? Ah, Deus do céu, eu vi esse negócio da Kika. Oh, Deus, glória a Deus, amém, irmãos? Vamos aqui ministrando debaixo da graça do Senhor, continuando esse livro poderoso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 4, verso 8. Vamos ler do 8 ao 11, depois nós vamos continuar lendo do 12 até avançarmos, né? Amém? Glória a Deus. Tem lugares sobrando. Queria que os irmãos estão de pé ali, quem está de pé quiser sentar, tem lugar aqui na frente, lugar nas laterais. Amém? Isso, ajuda lá o Nivaldo. Amém. O Nivaldo não quer ficar perto da mãe dele agora. Senta com ele em algum cantinho. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos ler então o que está aqui em Gálatas 4, verso 8. Preste atenção comigo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Aleluia. Até aqui por enquanto. Aqui Paulo, a partir desse momento, está fazendo um apelo aos Gálatas, que eles voltassem a crer na justificação por meio da fé. Fala, por meio da fé. Nós temos ministrado nesses dias, já desde o início do ano. Olha só, nós estamos no mês 4, quase entrando no mês 5. Desde janeiro eu tenho falado sobre o livro de Gálatas. Nós estamos ainda no capítulo 4 de Gálatas, seguindo numa sequência. E Paulo ensinando, falando da prova da experiência, a prova da lei, a prova da vida, da liberdade, a prova dos milagres. Ele vem ensinando-nos que nossa vida não é por merecimento que somos abençoados. A graça é ser abençoado quando não merece. Amém? Quando nós queremos ser abençoado com uma troca, por exemplo, eu faço algo para Deus e porque eu fiz, Deus então me abençoa, já não é mais bênção. Isso chama-se dívida. Se você faz algo para Deus e porque você fez algo para Deus, Deus vai te abençoar, então é uma dívida. É como trabalhar. Você trabalha um mês, no final do mês você quer receber o quê? O seu? Então o salário para você é bênção? Não, o salário é o quê? É dívida de quem? Do seu patrão contigo. Você trabalhou, ele tem que te pagar. Mas a bênção é ao contrário. Você não trabalha e recebe o? Só as mulheres que estão em casa, os maridos trabalham e no final quem gasta são elas. O marido trabalha e a mulher recebe o? Oh, que aleluia. Elas ficam felizes nessa hora. O marido trabalha e a mulher recebe o salário. Oh, Deus. O marido trabalha, ganha o dinheiro e a mulher faz o que é com o dinheiro? Gasta. Com alegria. Fala, com alegria. E o marido? Chora. Oh, Deus. É assim a nossa vida de homem. Oh, Senhor. E Paulo, até agora ele vem
tentando ensinar para os Gálatas, com a luz das Escrituras, fez alusão à obra de Abraão, mostrou que Abraão não havia lei, ele era abençoado pela graça. E chegou o momento que Paulo agora apela para o coração dos Gálatas, porque vê que os Gálatas estavam, alguns deles, vivendo debaixo de opressão maligna. Fala, opressão maligna. E o primeiro apelo que Paulo faz é que os irmãos vivam na liberdade. Fala assim: o Senhor me chama para viver em liberdade. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo Jesus me libertou. Liberdade. Agora veja, o argumento do Paulo é bem claro nessa hora. Ele fala assim: como podem deixar-se escravizar pelos espíritos dos quais Jesus Cristo os resgatou? Como você pode voltar agora a andar debaixo de uma escravidão, se Cristo te chamou para a liberdade? Está cheio de crente que foi salvo, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi liberto da morte, mas vive escravo, por exemplo, da prostituição, escravo do dinheiro, escravo do pecado, escravo da mentira. É verdade que acontece isso. E Paulo dizendo: mas como você pode, depois de experimentar a liberdade em Cristo, querer voltar agora a ter uma vida de escravidão, andar debaixo do peso, da pressão, da prisão que se chama lei? Paulo afirma que voltar para a lei significa se colocar debaixo dessas prisões. Ele fala que isso, você voltar à lei é andar debaixo da prisão. Homem nenhum é capaz de cumprir toda a lei, irmãos. Se você quiser andar cumprindo a lei, não. Deus disse que não é para matar, então não vou matar. Deus disse que não é para mentir, não vou mentir. Deus disse que se você viver preso nisso, fatalmente você cairá nisso. Agora, se você experimenta da graça de Deus, fala assim: Deus, eu não consigo cumprir tudo. Eu até cumpro uma parte, mas tem partes da lei que eu não consigo cumprir, Senhor. É difícil para mim. Então você nunca será aprovado diante de Deus. Mas você tem a escolha e fala assim: porque eu não consigo, Jesus conseguiu no meu lugar. E se Jesus conseguiu, Ele cumpriu toda a lei para que fôssemos justos. Ora pois, eu estou justificado em Cristo. Nós não somos mais pecadores. Você fala: não sou pecador. Eu era pecador até eu receber Jesus na minha vida. A hora que eu recebi Jesus na minha vida, Ele tirou a semente do pecado que estava em mim e colocou agora em mim um espírito reto, um espírito justificado. Fala: eu sou justificado. Mas às vezes eu piso na bola. Pode falar, às vezes eu piso na bola. Às vezes eu vou e trupico, piso na alça do pinico. Fala: piso na alça do pinico. O que acontece quando alguém pisa na alça do pinico? Se ele está vazio, nada. Mas às vezes a gente pisa na alça do pinico, o negócio vira, entorna e fica aquela lambança. Então veja, é por isso que Cristo Jesus já nos resgatou. Porque você pode pisar na alça do pinico, vai lá, toma um banho, está tudo certo, passa um pano no chão, zerinho. Aleluia, fala glória a Deus. Amém. Agora quem vive debaixo da lei não pode tomar banho. Você pisou na alça do pinico, Taylor. Agora você vai ter que pegar esse pinico e andar com o pé sujo até tal lugar. E vai ter que subir num monte, não sei de onde. E ali vai oferecer o seu pé em sacrifício. E uma vez por ano, até lá vai ficar com o pé cheio de titica. É isso mais ou menos que é viver livre da lei. Você pode se revestir do perdão de Cristo a cada manhã. A palavra de Deus diz assim: que o choro dura uma noite, mas logo pela manhã, nos primeiros raiares de sol, junto com a aurora, vem a bondade do Senhor, a misericórdia, ela se renova. E você é renovado de toda a pressão, de toda a tristeza, amém? Nada como uma boa noite quando você está mal e down. Chora mesmo, vai chorando. Geme e chora. Que a história vai chorando, geme e chora. Vamos amar, vamos a bênção nessa hora. É só pedir, vai chorando, geme e chora. Tá bom, mas é só à noite, porque logo pela manhã nasce o sol e a gente fala que a alegria do Senhor é nossa força. Dia feliz, tão feliz, dançamos e cantamos celebrando contra toda a obra do inferno. Porque fala assim: aquele que tem Jesus, fala, aquele que tem Jesus não vai para o inferno. Quantos creem em Jesus nesse lugar? Se você crê em Cristo Jesus e entregou seu coração para Ele, você não vai para o inferno. Aleluia.
Glória a Deus. Eu não vou para o inferno, e você? Pergunta para o seu irmão: se Jesus voltasse hoje, você ia para o céu ou ia para o inferno? O que você me diz? Se ele falou assim: eu acho que eu vou para o inferno, você fala para ele: irmão, hoje é dia de você não ir mais para o inferno. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua família junto com ela, em nome de Jesus. Se você crê com o coração e confessa com a boca, você será salvo e não vai para o inferno. Fala: show, diabo. Fala, levanta o pé, fala: ó, diabo, você está debaixo do meu pé. Sabe quando você esmaga a barata? Você já esmagou uma barata com o pé? Descalço. Descalço? Olha que alegria da Jéssica. Ela essa é doidinha. A hora que você pisa com o sapato assim, faz assim, ó. É assim que o diabo fica debaixo do seu pé. Está debaixo do seu pé. Aleluia. Glória a Deus. A base de toda religião, se você olhar toda religião, é sempre assim: faça o bem para receber o bem. Faça as coisas boas para receber as coisas boas. Eles ensinam isso em qualquer lugar, até dentro da igreja evangélica. Tudo que semeás, colherás. Semeou coisa boa, vai colher coisa boa. Isso é fato, é a lei. Mas todas as religiões ensinam isso. O espírita ensina isso, inclusive fala que você tem que evoluir, e que se você veio pobre é porque na última vez você veio rico e foi muito mal. Então você tem que evoluir. Gozado que quando você evolui é ao contrário, né? Não é nas ondas. Mas olha só, o Evangelho de Cristo, ele já fala ao contrário. Se você quem crê em Cristo, mesmo não fazendo nada para merecer, Ele te abençoa. Para receber a bênção, você não precisa fazer nada. Para ser abençoado por Deus, você não precisa fazer nada. Ou quem acha que tem que fazer alguma coisa? Você dá conta de fazer alguma coisa? Você dá conta de agradar um Deus que é perfeito? Porque o que é fazer coisas? O que é agradar a Deus? Nós não damos conta de agradar a Deus, irmãos, é impossível. Você pode ser bonzinho de um lado, mas do outro, quem está perto enxerga em você um monte de coisa ruim. Cacareco velho, tem aranha saindo do sovaco. Você é um porta-trecos, né, cheio de falhas. Fala: eu sou cheio de falhas. E quem sabe que você é cheio de falhas? Quem anda bem pertinho de você, não é Ezequiel? É Dona Rosa que sabe lá que pastor Ezequiel, ele é bonitinho assim, bigodinho, mas em casa, eu sei. É isso, é meus filhos que sabem quem eu sou. É a Santa Paula, ela que sabe quem eu sou direitinho. Vocês só vê aqui uma casca do pastor César. Lá em casa ela vê o pastor César sem casca. É verdade, sem casca. Mas ela me conhece e sabe onde eu falho, sabe onde eu não acerto. Não é assim? Pois bem, nunca você vai ser bonzinho o suficiente. E para de achar que ser bonzinho agrada a Deus. Deus já está satisfeito com você. Fala: Deus está satisfeito comigo. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê quem em você? Jesus. E Jesus agradou. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus fez o que devia ter feito. Amém? Então fala assim: Jesus já fez, é só eu então deixar que Jesus tome a minha forma, e deixar Jesus expandir, até olhar no espelho e não me ver mais, ver Cristo Jesus. Mas veja, andar aprisionado, por isso que ele fala de ser livre. Andar aprisionado achando: eu não sou bom o suficiente. Não é mesmo. Eu sou muito ruim, pastor. É verdade, você é muito ruim, eu creio nisso. Põe ruim nisso. Eita coisa ruim. Por isso que não quebra, porque vaso ruim não quebra. Os irmãos dura demais. Mas por que não quebra? Porque é a bondade de Deus, é a graça de Deus que tem sustentado a sua vida. Agora tem muitas pessoas que, sabendo disso, ainda escolhem viver debaixo da prisão. Aí eles perdem a bênção. Por exemplo, você pode estar achando o seguinte: eu não vim nem um dia no jejum, eu vou vir agora essa semana, que cara de pau a minha. Gozado. É assim que Cristo abençoa. Tem gente que é capaz que venha só na sexta-feira aqui,
E chega às 9 horas, porque de sexta-feira é mais cedo, às 7h30. E chega 10 minutos para acabar. Acaba às 9. Chega às 10 minutos, chega aqui dentro e fala: Deus, levanta a mão, pum, caiu na mão dele. O que é isso aqui? Ele abre a mão, tem a chave de um carro novinho. Tem uma aliança de casamento novinha. Tem aí uma proposta de emprego novinho. E aí o cabra da moléstia, que está aqui desde o primeiro jejum, todo dia de manhã, à noite, de manhã, à noite, de manhã, à noite. Levanta, senta, vai, ora, para um lado, para o outro. Andou 5 quilômetros na igreja aqui, orando, chorando. 5 quilômetros o cara andou. Aí ele chega no último dia: é minha. Chega assim: Deus, nada. E aí ele fala para Deus: Deus, eu fiz tanto e o Senhor não vai me abençoar. Essa é a escravidão, de achar que porque fazemos algo para Deus, Deus tem a dívida de ter que te pagar. Deus abençoa quem Ele quer, porque Deus é soberano. Fala: Deus é soberano. Fala: quem você pensa que você é para mudar os planos de Deus? Olha para o seu irmão e fala assim: você é o quê? Quem que você é? Você acha, então, você acha que você tem condição de mudar o coração desse Deus Todo-Poderoso? Fala então para ele: então é um privilégio você participar desse momento, porque Deus te chamou para ser abençoado, e essa aqui é a reunião do povo mais abençoado que existe. Aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? Eu também creio, por isso que eu estou com vocês aqui, que vocês são muito abençoados. Eu também sou abençoado em nome de Jesus. Agora olha que interessante, a palavra de Deus diz que lá no começo, no Éden, o que Deus fez? Plantou todas as árvores e colocou árvores no meio do jardim. Qual foi a árvore que Ele colocou no meio do jardim? A árvore do conhecimento. E tem uma outra árvore chamada árvore da... A árvore da vida representa quem? Jesus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representa? Lúcifer. O diabo. Deus ia plantar o diabo lá. Mas quem que é o diabo? É a serpente ou é a árvore? É a serpente, a Su. Falei a Su. Quem que é a Su? Surucucu. Essa é a serpente, é o diabo. Então ele estava lá no Éden. Quem estava no Éden? Adão, Eva e a serpente. Bom, quem estava mais? A árvore da vida. Quem era a árvore da vida? Jesus. É a graça estava lá. E tem uma outra árvore, a árvore do conhecimento, do que é bom e do que é ruim. O que é essa outra árvore? É a lei. Deus colocou a lei. Ou você se alimenta da lei e vive por ela, ou você se alimenta da graça e vive por ela. Aleluia. Você tem duas escolhas: ou vive tentando cumprir a lei, e Deus falou: não cumpra ali, não coma desse fruto, porque se comer, certamente morrerás. Olha só, quem vive debaixo da lei, vive o preço da maldição, porque ele não consegue cumprir a lei, e se não cumpre a lei, vai morrer. Por isso que Cristo Jesus veio e cumpriu, além de cumprir a lei, morreu, ganhou dela 2 vezes. Foi lá, cumpriu a lei e morreu por ela. Foi pronto. Então se vocês não tinham alguém que cumprisse, eu cumpri. E se mesmo assim achou que não cumpriu, eu morro por ela. E por isso que Ele pagou o preço por todos nós. Agora veja, essa é a graça. É comer de Cristo Jesus, se alimentar de Cristo Jesus. Quem come da árvore do conhecimento vive uma vida de agradar a Deus, porque ele sabe agora que Deus não quer tal coisa, então ele não faz tal coisa, mas ele não consegue não fazer tal coisa, porque mesmo que ele se segure, de vez em quando ele escorrega e faz tal coisa. Mas quem vive na graça sabe muito bem que Deus não gosta de tal coisa, e ele não vive com os olhos nisso, ele vive com os olhos de sempre agradar ao Senhor, de ser o Senhor a sua vida, a sua alegria, e ele vive tentando satisfazer sempre o coração de Deus, não tentando cumprir coisas, mas só de estar perto dele. Sabe qual é a maior prova que Deus te ama? Quando você fecha os olhos e sente a presença de Deus. Sabe qual é a maior prova que Deus te ama? Quando você acorda de manhã e está tudo lá, sua caminha arrumadinha, seu quartinho arrumadinho, o pão com manteiga, a bolacha Maria, sei o que for. Deus tem provido a cada dia para nós muito mais que o que você precisa.
Isso já é prova suficiente que Deus te ama. E se Deus te ama, Ele já se agradou em você, porque Ele vê Cristo Jesus em você. Então temos que parar de viver uma vida e tentar agradar a Deus, porque é impossível cumprir a lei. Fala para o seu irmão, é impossível cumprir a lei. Convite hoje é para você sair de uma vida religiosa, amém? Ai, agora eu não posso mais porque eu sou mau. Onde já se viu, eu vou vir no jejum. Na última semana, não fiz nenhum dia de jejum, dei nó. Fiz jejum de jiló, nem gosto de jiló. Fiz jejum de fígado, nem como fígado. Fiz jejum de Coca-Cola. Tem gente que fez jejum de Coca-Cola. Tem gente que fez jejum de chocolate. Está sendo jejum. Hoje vai ser o grande teste, né? Quem quebrou o jejum nem fala, né? Você vai ver um monte de gente chegando em casa. Eu não aguento essa tentação. Ainda bem que eu vivo pela graça. Vai e come o chocolate. Eu acho que vai ter alguém fazendo isso. Porque eu preguei sobre a graça. E a graça, para de graça, me dá logo esse chocolate. Eu quero comer esse chocolate trufado. Ok. Todo dia eu ponho. Bom, ok. Sem desviar. Mas veja. O convite é nós sairmos dessa religião e desfrutar da graça de Deus. Não há mais julgamento para nós, irmãos. Nós somos justos em Cristo Jesus. Ele vai nos julgar conforme as nossas obras. Porém, isso é para galardão. Para agradar a Ele, basta crer e amar a sua presença. Se você ama a presença de Deus, você automaticamente vai querer agradá-lo. Ele não precisa falar para você não mentir. Você já sabe que não deve mentir. Ele não precisa falar para você não adulterar. Você já sabe que não deve adulterar. E o seu coração é agradar a Deus. Agora no verso 10, ele usa um termo assim: guardar dias, meses, tempos e anos. Essa menção, para você entender o porquê que ele fala disso, ele está se referindo à religião judaica. Porque a religião judaica era o que mais guardavam, por exemplo, os tempos de festa. Não é essa data a Páscoa. A Páscoa, o Pessah, que é a expressão correta sobre Páscoa, é comemorado em outra data e tem todo um simbolismo. E a carne do cordeiro, os pães, eles têm, se eu não me engano, são 8 festas judaicas que eles celebram. Eles contam os tempos, era no tempo tal, na lua tal, por tantos dias. Então eles guardavam tempos, guardavam anos, guardavam dias. Então eles tinham uma vida religiosa. E Paulo faz menção a eles, que eles estavam sendo aprisionados. Os gálatas foram livres. Vem cá, sabe, na verdade, por que a gente não comemora a Páscoa todo dia? Por que tem que esperar 40 dias depois da festa da morte, né? Porque é isso, não é? Olha que interessante, e nós entramos nessa. 40 dias depois que o inferno reina, que se você for olhar o rei Momo, que é a potestade do inferno, simbolizando o carnaval, recebe a chave de quem da cidade? Do prefeito. O prefeito fala assim: você tem autorização para fazer uma baderna na cidade. E não é que faz? Promiscuidade, sujeira para tudo quanto é lado, morte. Aí depois de 40 dias vem a Páscoa. O sentido é bem correto mesmo, né? Viveu no Egito, agora tem que passar pelo Mar Vermelho e se libertar. Mas tem que ser 40 dias. Por que 40 dias? Isso são regras tolas. Que nem não pode comer carne vermelha na sexta-feira santa. De onde vem esse negócio? Isso é religião tola. Na Bíblia não tem nada disso. Mas Jesus não comia picanha, nem costela defumada. Mas na Páscoa era celebrado comendo cordeiro. Era um carneirinho, um michuim, para quem é de Santa Catarina. Michuim, né? Conhece michuim? Ah, você é mais da orla. Estou falando do interior lá da Santa Catarina. O michuim era um carneirinho que ficava no rolete. Michuim. Então, eles comiam carneiro. Se você for olhar o sentido certo da Páscoa, era que cada um deveria matar um carneiro, pegar o carneiro, dividir em partes, se alimentar dele e passar o sangue na porta.
Mas a nossa religiosidade, vou te contar, o que está cheio de crente religioso, a nossa religiosidade está pronto, comeu carne vermelha, está mordendo o corpo de Cristo. Não é isso que eu já ouvi? Já viu aquela de morder a hóstia? Quando eu fiz a primeira comunhão, catecismo lá, o padre fala, não morde a hóstia, você está mordendo o corpo de Cristo, a gente tinha que pôr na boca. Aí quem estava do lado perguntava, e aí, tá bom? Quem fez primeira comunhão sabe o que estou falando. Eu fiz primeira comunhão, sei o que eu estou falando. Agora veja, olha só o crente cabeçudo, fala lá de ser crente cabeçudo, fica vivendo atrás de regras, são regras que não agregam nada, que nem tem fundamento bíblico. Para com isso. E se tivesse, olha a cultura, olha a doutrina e outra. Se tivesse, fala, tem algum judeu aqui? Porque a única coisa que pediram para os judeus não era nem a circuncisão, porque naquela época brigavam, se esse é de Deus, vai lá e corta aquela pelezinha do negócio, que era a circuncisão. E aí, mas quem vai cortar? Corta ou não corta? Aí Paulo vai falar assim, a circuncisão de verdade está no coração. Então, Cristo chamou do jeito que você está. Se é judeu, como judeu. Se não é judeu, é como não judeu, um gentil. Mas o que importa é, não coma comida sacrificada, né? Guardai-vos as práticas sexuais ilícitas. Só isso já basta. Deixa eu falar, tem muita gente querendo viver debaixo da prisão da lei. Por isso que não encontra alegria. Por isso você acorda de manhã e fala, meu dia vai ser amaldiçoado, porque você acha que merece a maldição. Cristo já se fez maldito por você. Não há nada de ruim que você faça que possa desagradar a Deus, porque você é agradável em Cristo Jesus para Ele. É isso. Então me dá uma vontade de aprontar. Vai se converter, cabra da moléstia. Porque se você sente vontade de pecar só porque não tem mais peso, é que você nem conhece o Pai. É como fala o seguinte, poxa, o carro do meu pai é meu, então eu vou sair com o carro e rebentar com o carro. Faria isso? Nem conhece o coração do pai. Já que o carro do pai é teu, e o pai falou assim, Tó filho, é teu, Tó, se demorar a pegar, ofereço para a Vitória. Ó, a Vitória já levantou a mão, vem pegar. Você quer o carro do papai, e dá uma bitoca. Agora ele pega o carro e sai. Aí chega com multa, pneu furado, ralado, detonado. Esse conhece o coração do pai? Esse agiu como filho? Quem é filho honra. Fala, quem é filho honra? Está aí todo segredo. Conhecendo a graça, por que eu não apronto? Porque eu sei qual é o coração do meu pai. E meu coração é agradar a ele. Ponto final. Segundo apelo que Paulo faz aos Gálatas é um apelo ao coração do Gálatas. Aí, capítulo 4, verso 12. Vamos ler mais uma parte, até o verso 20. Sei de qual eu sou, pois também eu sou como vocês. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendesses. E vós sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste de desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós.
pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Agora Paulo apela para o coração. Ele vai e levanta um histórico, um passado, e ele diz: sede qual eu sou, pois eu sou como vocês, como vós. Paulo desejava que eles fossem libertos da influência maligna desses falsos mestres. Eis que estava no coração dele. E Paulo era livre das observâncias da lei. Paulo se identifica com os Gálatas para levá-los a experimentar da liberdade que ele vivia. E Paulo era judeu. Ele falou assim: olha, eu sou livre dessas coisas. E Paulo via como eles estavam voltando, foram salvos pela graça, mas para manter a ordem começaram a colocar leis. Volta a lei, para você continuar salvo agora tem que obedecer a lei. E Paulo olha e fala assim: olha, não ande por isso, isso é prisão, eu quero que você seja como eu sou, livre, livre. Paulo tinha sido recebido no meio deles como um anjo de Deus, mas agora ele era considerado como se fosse o inimigo. Ele até pede, fala simplesmente que ele repreendeu os Gálatas para eles não entenderem ele mal. Ele estava falando, era a verdade, e não era para tê-lo como inimigo. Você já viu quando alguém te fala a verdade, te machuca? Quando alguém fala o que tem que falar para você, você fica mal, parece que é teu inimigo. Quando a sua esposa fala a verdade, é o filme Dormindo com o Inimigo, não é? Quando o teu marido fala o que tem que falar para você, é dureza. O teu pastor pode falar com você, aí você, tudo bem. Mas o esposo fala, a esposa fala, qual a sua reação? Você mostra os dentes? Você rosna? Você fica bravo, de bico? Não fica de bico. Combinou, o Nivaldo está participando da palavra, Nivaldo. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Se quisermos que Cristo seja formado nos nossos irmãos, precisamos apresentar a verdade. A verdade tem que ser um padrão nosso. Não se edifica nada na mentira, nas meias palavras, na falsidade. É falando a verdade em amor. Mas doa quem doer, a verdade sempre prevalecerá. A verdade que nos faz fiéis. A palavra fidelidade vem da verdade, é ser fiel à verdade. Qual é a verdade? O que dá para edificar em meios a mentiras, a meias palavras? Dá para confiar? E se confia, o resultado disso é perda, choro, dano. E às vezes não nos entendem quando falamos a verdade. Chamamos uma reunião, vamos tratar o assunto, falamos a verdade, ficam mal. Por que ficam mal? Porque querem mais palavras que massagiam o seu próprio ego do que ser revelado quem você é. Porque quando a verdade se manifesta, diz quem você é. E fala: glória a Deus, porque eu sou mal mesmo e preciso da verdade. Até os amém diminuem nessas horas quando fala a verdade. Não é verdade? Nenhum saiu agora. Porque a verdade confronta o nosso eu. A verdade fala de quem você é, sem máscara, sem falsidade, sem dar nó, sem pensar que é porque você trouxe uma maçã para o professor, vai se livrar da nota vermelha. A verdade diz de quem você é nu diante de Deus. E ele usa um termo falando de dores de parto. Essa é uma metáfora que Paulo compara a uma mãe dando à luz. E ele fala que de novo sente dores de parto, porque os Gálatas foram gerados lá atrás por dores de parto. E agora, com dores de parto, tem uma nova experiência, até que Cristo seja formado. Isso tem a ver com realmente dor, de você sentir cólica, ter que tomar Buscopan. É Paulo, irmão. Você acha que Paulo, ele tinha algum problema com esse negócio de menstruação? Não, então ele não tinha dores físicas, mas eram dores intrínsecas no espírito. Ele chegava a orar a ponto de sentir dores no seu interior, dores nas suas entranhas, até que Cristo seja formado. Era levá-los a amadurecimento. Cristo veio habitar em nós pelo Espírito Santo. Isso aconteceu instantaneamente, mas nós precisamos que agora Ele seja formado em nós. Uma coisa é Cristo habitar, outra coisa é Ele fazer a casa. Uma coisa é ele entrar na sua sala, outra coisa é mudar a mobília, botar do jeito dele e falar assim: esta é casa minha. Então Cristo tem que ser formado. Isso é processo.
Cristo em nós, a esperança da glória, instantânea. Agora, até que seja formado, processo, caminho, vai ter que pagar preço, vai ter que experimentar, se submeter a gente que menos sabe que você, vai ter que ouvir a verdade, ficar engolindo ela seca, lutando com você, o anjo a noite toda, mas vai experimentar também a graça do Senhor, vai experimentar a bondade de Deus, que vai te levantar em fé, vai te colocar diante das suas opressões, você vai falar assim: eu estou crescendo, eu não vou andar com menino na fé. Sabe porque a gente às vezes fica repetindo a mesma conversa para muitas pessoas, às vezes? Porque nós temos dores de parto por ela, e a gente repete e fala de novo pela 10ª vez, até que Cristo seja formado, até amadurecer. O projeto de Deus na nossa vida não é só receber Jesus, mas é que Jesus seja formado em nós. Não é simplesmente entrar para uma religião. Eu sou crente agora, videirense. Mostra aí a camisa da videira, o broche da videira, o adesivo da videira no seu carro. Eu sou videiro, estou na visão. Multiplicar, vamos lá, enviar, ganhar, consolidar. Tem até música. Mas a verdadeira transformação é quando Cristo sai de dentro para fora. Quando você que recebeu só Jesus, agora consegue ser controlado por Ele, agora consegue andar debaixo do temor dEle, agora consegue falar o que Ele diz, consegue controlar a língua, controlar a afeição, controlar o estômago, consegue orar, consegue antes de ir para um conflito, ter um tempo com Deus, falar mansamente, ser bênção. Agora Cristo está sendo formado em nós. Esse é o projeto. Só que esse projeto fala, dói, fala, ai, que se é uma lima no seu quengo, é uma lima nova. Porque sabe quem Deus vai usar para ser formado em você? Cristo. Sabe como Deus vai forjar em você Cristo Jesus? Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Olha para o irmãozinho que está na sua frente. Olha para mim. Olha para o teu líder. Agora, principalmente, olha para o teu esposo e para a tua esposa. Olha para o teu pai, para a tua mãe. Olha aí. Porque é esse aí. Esse é o formão de Deus. Essa é a... como chama isso? Não é formão, isso aqui chama... o martelo com a talhadeira de Jesus. O sermão é uma talhadeira. Ele é uma lixa. Ele vai lá limar você. O problema é que quando começa a lixar você, você fala, para com isso. Nossa, está me perseguindo. Isso é... Bom, isso é amor. Porque nós somos uma igreja que fala a verdade, vive a verdade, anda na verdade. Não somos perfeitos, falhamos, erramos. Mas o nosso coração, diante de Deus, é viver a verdade. Falar a verdade para você e ver você crescer na verdade. Doa quem doer, espirre quem espirrar. Nós não vamos mudar o nosso coração, porque prestamos contas a Deus e não a homens. E é por isso que somos uma igreja prevalecente no Brasil todo. Teve a conferência agora, deve ter dado uns 20 mil, acho, em São Paulo. Foi violenta a conferência dele. Vai ser a Videira Santos fazendo conferência na Baixada Santista, parando, aquela fila de ontem, para descer a serra, vai ser para vir para a conferência. Aleluia. E lá nós vamos pregar a verdade. E vai sair um monte de gente lá cheio da verdade. E vamos espalhar o evangelho da verdade. Porque é para isso que nós somos chamados. Falar a verdade, irmão, a verdade. Fala até que Cristo seja formado em nós. Aleluia. Oh Espírito. Veja, terceiro apelo de Paulo. Eles viviam como verdadeiros filhos de Abraão. Agora vamos ler. Vou avançar aqui. Verso 21 ao 31. Gálatas 4, 21. Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha que isso aqui é impressionante, você tem que ler com calma isso aqui. Abraão teve 2 filhos. Qual é o nome dos 2 filhos de Abraão? O primeiro foi Ismael, que era o filho de quem? Da escrava, de Agar. E teve Isaque, que era filho de Sara, que era que Deus falou que ia dar o filho para ele, era de Sara, sim ou não? Volta aqui então. Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo o da livre mediante a
promessa. Você pode falar mediante a graça. Essas coisas são alegóricas, são símbolos. Porque estas mulheres são duas alianças. Falam duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Fala ao Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Recebeu lá as tábuas da lei. Então uma das mulheres se refere ao Sinai, a lei. Paulo falando. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Fala, tem uma outra Jerusalém. O que tem de gente, não, vamos para lá, para Jerusalém. Aí tem até irmão que vai, já é batizado, quer entrar no Rio Jordão e se batizar de novo. Não, é porque essa água do Rio Jordão, ela é santa, ela é pura, ela mergulha, passa um toco. Isso aqui não é o Rio Jordão, é o Rio Tietê? Rio Jordão, mas é o Rio Jordão, porque é o Rio Jordão. Vai para Israel fazer caravana, volta lá com turbante, com chofar, com candelabro, com agasalho dos terroristas, não sei do que. O cara volta com tudo, mas acha, ele vai lá no Muro da Lamentação, bate com a testa, ele nem sabe, fica olhando o judeu rabino lá, fazer o chamar dele lá, fazer as orações lá, o esquema que falar, e ele vai lá e fala junto, é isso aí, e ele volta. Essa Jerusalém é Jerusalém que vive debaixo da lei, não é diante de um muro que Deus te vê no secreto do teu quarto. Eu estou lá no muro da lamentação, pedindo, sabe o que o judeu está pedindo lá? Mata esses terroristas, Deus, mata esse povo, esses árabes aqui, mata, é isso que eles estão falando. E nós, às vezes, queremos seguir a mesma coisa. Jesus diz, orai pelos seus inimigos, abençoai-os. Mas a lei escraviza, é uma opressão maligna, é o próprio diabo controlando o povo, tirando a graça, fazendo viver. Tá bom, eu te permito você até receber Cristo Jesus, mas vai viver como escravo. Eu não. Eu sou livre. Se você ali fala assim, eu sou livre. Voltando aqui, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que estás de parto, não estás de parto, porque não são mais numerosos os filhos da abandonada que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Fala, eu sou filho da promessa. Oh, aleluia. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Olha que interessante. Nascer segundo a carne é nascer segundo o esforço humano, ao passo que nascer mediante a promessa da fé é depender exclusivamente da graça e do poder de Deus. É isso que é nascer da graça, é depender do poder de Deus, não em cumprir regras. A carne sempre aponta para a lei, acompanha a lei, só que a graça sempre depende de fé. A lei, ela aponta para um cumprimento humano, é Deus cumprindo algo para ser aprovado. A graça é só crer, é só acreditar. Você é filho de Deus. Se você recebeu Jesus no teu coração, você é filho de Deus. O dano da segunda morte não está sobre a sua vida. Você é mais que vencedor. Aleluia. E Abraão teve esses dois filhos, um da escrava, que simboliza a lei, que é a antiga aliança. Por isso que ele fala as duas alianças. Antiga aliança, aliança da lei. Qual que é a nova aliança? Sangue de Cristo, que nos perdoou de todo pecado. Isso chama-se graça. Aleluia. Agora, Agar gerou filhos para a escravidão, porque ela era escrava,
Ele diz que Agar é o Monte Sinai. Foi lá então que Moisés recebeu as leis. Paulo diz que somos filhos da livre, ou seja, da graça de Deus. Ismael foi fruto de uma estratégia humana para tentar cumprir a promessa. Olha só, quando Abraão, se eu não me engano, quando Abraão foi fazer Ismael, ele tinha 90 anos. Mas quando ele fez Isaac, ele tinha 100. Por que Deus não deu para ele quando ele tinha 90 anos? Porque eu creio que ainda havia virilidade em Abraão para poder fazer um filho com 90 anos. Deus prometeu fazer um filho da fé. Não era um filho onde você vai e faz. Era só ter a relação e fazer. Porque Sara já era muito velha, não dava. Mas Abraão falou assim: mas ainda sou mais novo um pouco. Eu tenho 90, a menopausa chegou para ela. A andropausa para mim ainda não funciona. E aí ele foi lá, fez um filho com a escrava. Ele tinha virilidade. Só que aí Deus espera ele completar 100 anos. Olha que o negócio não funciona mesmo. Nem com Viagra, nem com azulzinho, nem com nada. O negócio está falido. Pronto. Não tem nem UTI. Acabou. Abraão era Abrão. Andava triste para tudo quanto é lado. Foi dali que Deus faz um milagre. Que milagre! Aleluia! Uma relação sexual foi um milagre. Não é à toa que ele diz que esse casamento entre um homem e a mulher simboliza Cristo e a noiva se unificando no céu. Deus tem que escolher realmente uma relação sexual para falar que isso foi Ele que criou. Que o desejo do Pai é satisfação no casamento, completude. Não fique assustado se você tem 80, 60, 70. Se Abraão pôde até com 100, nós vamos poder também, em nome de Jesus. Nós não somos filhos da lei, somos filhos da graça. Hã? Vai desoperar, Taylor? Amém. Precisa só orar. Vamos voltar para a palavra, porque senão eu vou acabar pecando aqui. Oh Deus. Irmãos, na nossa própria força, a gente não consegue gerar Isaac. O filho da promessa não é gerado na força. Tem gente querendo fabricar o mover de Deus. Tem gente querendo fazer as coisas de Deus na força, no braço. Há uma palavra. Quando eu vim para Santos, havia uma palavra, e ainda há uma palavra que Deus nos daria essa baixada. E está acontecendo, nós estamos inaugurando uma célula em Mongaguá. Está nascendo Igreja Videira Mongaguá. Aleluia. Vamos invadir aquela terra. Está lá encostadinho no pastor Peterson, já tem uma célula inaugurando em Mongaguá. Peruíbe está lá aquecendo, vai restaurar Peruíbe, se levanta. Mongaguá, falta Cubatão e falta Bertioga. Então vai acontecer, há uma palavra, uma promessa, mas isso não vem por cumprimento de lei, isso vem por uma expectativa de fé. E se você é o da fé, você vai participar disso comigo. Porque quem anda pela lei não aguenta viver. Quem anda pela lei está inclusive me julgando nessa hora. Os religiosos sempre perseguem e desprezam os filhos da graça, você sabia? Ismael perseguiu Isaac, tirava sarro de Isaac. Jesus era perseguido por quem? Pelos fariseus. E os fariseus eram esses religiosos que ficavam guardando a lei, guardando a lei, guardando a lei, e não criam na graça de Deus. O fariseu fazia de tudo para agradar a Deus pelo esforço próprio e perseguia Jesus. Sabe quem é perseguido? Quando um que vive pela graça encontra alguém que vive pela lei. E aí ele fica atacando pedra. Onde já se viu? Como Elias comentou, começamos a fazer célula, começou a se mover de célula com G12. Entrou várias confusões aí, por quê? Onde já se viu alguém se converte em um ano, ele é um líder de célula. Esse negócio da igreja na casa, a igreja tem que ter um prédio, a igreja é lá, ó, a placa, o templo, o tabernáculo, onde a gente tem o hábito de chamar esse lugar aqui de altar. Se você chama isso aqui de altar, você é alguém religioso, que tem hábito, tem que perder esse hábito, porque isso aqui não é altar. Isso aqui, se eu pôr fogo, pega. Isso aqui deteriora. Deus não habita aqui. Ou você é daqueles que vai subir aqui em cima, a unção de Deus está nesse lugar. Se pegar o lugar santo aqui, onde tem a transcendência, a teletransporte sobrenatural,
Eita, Jeová! Não é assim? O que você acha que isso aqui é acrílico? Ai, pede, nós não tem. Isso aqui é eletrônico. Outro dia eu estava tocando uma guitarra aqui, cheia da unção, e pus para gravar o que estava. Pus para gravar que eu queria orar. Pus para gravar, gravou. Aí eu soltei a guitarra e saí. E ficou tocando. Teve um irmão, um líder entre nós, que olhou e... Eita, o que é isso, Jesus? Ai, Jesus! O que é isso? Chegou eu de canto. Pastor, me conta aquele manto. Isso é manto, revelation, revelado, revelético. Conta para mim. Que negócio é aquele que você fez a guitarra, tocou sozinha. Ai, aleluia. Eu falei, irmão, tem um botãozinho chamado loop rec. É só apertar, ele grava o que eu fiz e solta. É uma unção divina da tecnologia. Foi um barato quando isso aconteceu, que eu não me aguentei. Foi, irmãos, eu sei que eu sou um pastor ungido, aleluia, mas não está tanta unção assim, né? Um dia eu chego lá. Mas, sabe, irmãos, é isso que nós temos que abrir mão, irmãos. Perder a mania de achar que você está... né? Tinha uma irmã que me falou na hora de orar para um outro que estava endemoniado lá e perguntou, mas você orou com o pé descalço? Aí eu falei assim, acho que era o demônio da pneumonia que estava lá. Né? Orar com o pé descalço, nunca vi isso. Não, né? Desculpa, eu estudei libertação com a Neuza Etioca, mas a gente fica meio Neuza Etioco da cabeça. Porque tudo é demônio, tudo é as coisas. Pá, tem gente que vê demônio. Não, tranca-rua, eu chucaveiro. Mas não vê um anjo. Mas que dom é esse que Deus me dá para ver o capeta, mas não vejo Deus? Não vejo as coisas do Senhor. É ênfase no que é místico. É ênfase no que chama atenção. É ênfase, sabe que a maior prova que você serve um Deus, quando Cristo é formado em você. Quando você fala debaixo da mansidão, quando você fala debaixo do temor de Deus, quando há presença, quando você abre a boca, quando você senta para conversar, e a presença de Deus toma o ambiente, e a unção de Deus é tanta, que há quebrantamento sem abrir a boca. A presença nos toma e nós somos cheios da glória de Deus. Nós somos tocados, tomados por Deus. Por quê? Porque há corações genuínos clamando a vida de Deus. Não tem gente atrás de um cascalho de Deus. Trocar com Deus, barganha. Quantos aqui vão lá, dizimam, ficam esperando vir a bênção no final do mês? Se não vem a bênção, fala assim, eu já sei, vou dar uma dose maior. Vou dar um trízimo. Porque aí Deus vai me abençoar. Quantos de vocês trazem o seu dízimo achando que é por isso que Deus vai abençoar você? Não é por isso. Deus não está nem olhando, não está nem contando quanto você está dando. Ele está vendo o teu coração. E sabe o que ele requer de alguém que dá o dízimo? Alegria, só isso, alegria. Não é ganância, não é ambição, não é desejo de ter mais, trocar de carro, essas coisas. Ele só quer ver alegria. Ou você como pai, quando seu filho vem te dar um presente, sua satisfação é saber o seguinte, ele está me dando um presente porque ele quer que eu empreste um dinheiro para ele. Pensa você como pai, seu filho vai lá, né, a gente até brinca, né, vem agradar, e o que ele quer? Mas simplesmente porque ele ama. Fala, pai, porque você merece o melhor. Ele vai lá, tira às vezes o que não tem para comprar um presente para você, para agradar o seu coração, e você recebe, como fica você? Você fica jubilante, você quer dar cambalhota de alegria. Você, meu pai do céu, olha o coração do meu filho. Agora, quando há um interesse, quando ele está te dando presente porque ele está de zóio no teu carro, está de zóio no trabalho que você está abrindo, e ele quer encabeçar e sair na frente e ganhar o cascalho, como fica seu coração para dar para o teu filho? Pois assim é o coração de um Deus que é pai. A única coisa que ele requeriu, que as nossas ofertas viessem ser depositadas debaixo de alegria, debaixo de satisfação de Deus. Fala, Deus, obrigado. Obrigado porque me escolheste, é um privilégio para mim, Senhor. Me limpou de toda a obra do inferno. Eu não devo nada mais. O diabo não pode me acusar. O diabo não pode falar que você não presta, que você é um cachorro ordinário. Você fala assim, cala a boca, voz do inferno. É você que é o cão, não sou eu. Eu sou a ovelhinha de Jesus. Eu sou filho. Não, você é sou nada, eu sou de Deus. Então não deixe o diabo acusar você. Mas diante disso, você pode escolher vir trazer a tua oferta com satisfação.
Mas tem que trazer dinheiro. Sei lá, traz seu sapato. Traz alguma coisa para expressar a sua alegria e bondade. A alegria e bondade, ela vem carregada com uma oferta. Alguém faz aniversário. Qual que é o presente que você escolhe dar? Se é alguém que você ama, você dá o quê? O melhor que você pode dar, sim ou não? 20 anos de casamento, pensa. Esse ano é 21, hein, querida? 20 anos de casamento. Aí eu quero presentear a Paula. O que eu vou fazer? Ela fica assim no ano, coisas. Para e parar. Ela está ensinando um colar. Eu vou trazer para ela e eu vou dar um papelzinho desmilinguido. Um verso bíblico. Felicidades, Deus te abençoe. Um cartão desmilinguido. Eu vou dar o meu melhor para ela. É um colar que ela gostaria, ficaria feliz com um colar com uma pedra preciosa de plástico ou de presente. Uma pedra preciosa. Se eu posso dar, eu vou fazer. Eu já contei para vocês, uma vez que eu mais acho que impactei ela com presente foi quando eu dei para ela uma flor que eu catei na rua lá, porque eu não tinha dinheiro, parei com fusqueta, enquanto o farol não abria, fusqueta, aí eu olhei para o lado, falei, nossa, tem uma flor ali. Aí eu tentava chegar na flor e não chegava. Aí bora com essa flor. Cheguei em casa, falei assim, parei no farol, lembrei de você, uma flor. Olha, a mulher mais feliz dessa igreja, irmãos. Simples. Marcou a vida dela e a minha. Só isso. Quando a Vitória fez 10 anos, que eu cheguei em casa com um buquê de flor, olhei para ela assim e falei, parabéns, filha. 9 anos, isso. 9 anos ela entrou e, com toda alegria eu puxo o buquê de flor e falo assim, eu sou o primeiro homem na sua vida a te dar flores, você nunca vai esquecer disso. Sabe? É isso que vale a pena viver. Não é pleito, fazer as coisas para Deus com medo de ser punido e ir para o inferno. Fazer as coisas a Deus porque vale a pena servir esse Deus que é bondoso. Ele é chamado de Pai. Por isso que a oração do Pai Nosso começa, Abba, Pai. Quando entrar no seu quarto, falar, Pai, que estás no céu. Pai, chama Deus de Pai. Deus não é chefe, Deus não é empresário, banqueiro, para você ficar lá arrendando o seu dízimo para esperar receber aqui e pagar quando morrer. Porque tem gente que pensa assim, eu vou lá, empresto de Deus 1 milhão, dou 10 para ele, pego 1 milhão e pago depois que eu morrer. Pois bem, se é isso que você te sustenta, e é isso que você quer, é isso que você vai ter. E o resultado, a traça vai comer, e não vai sobrar nada. Amém, igreja? Você pode ficar de pé. Abre o som do teclado. Oh, Jesus. Irmão, nem sempre a nossa perseguição vai vir do mundo, mas vem de gente religiosa que não vai nos compreender. Alguns vão falar contra, outros vão achar que, como eu um dia fui, né? Achar que crente era trouxa. Crente estava lá para dar o seu dinheiro para o pastor, ele era trouxa. Isso tudo conversa por causa de pastor, às vezes, que errou mesmo, que foi mau caráter e sujou. Mas não é porque alguém se prostitui que falamos que todos são prostitutos, sim. Não é porque alguém roubou que todos são ladrões. Não é porque alguém falou mal que todos falam mal. Mas há uma mania de generalizar. E essa generalização vem de muita gente que é religiosa. O Senhor Jesus também foi perseguido, zombado, perseguido, rejeitado por religiosos, né?
Mas no final, só Isaac recebeu a promessa. Os da lei perderam a chance. O convite essa noite é para que se alguém de nós aqui vive debaixo da lei, do merecimento, achando que merece ser punido, que não é digno, se alguém com pensamento de não sou digno, sou culpado, transgredi, não presto, alguém que às vezes não pensa assim, mas está aqui pela primeira vez, às vezes não reconhece, nunca teve a chance de falar assim: Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti, porque eu quero fazer parte dessa promessa também. Nunca ouvi algo assim, nunca ouvi uma história dessa. Eu quero mudar minha história, eu quero dar uma resposta para Ti hoje. Eu queria chamar vocês aqui, eu quero orar por vocês. Se alguém que vive debaixo da pressão às vezes da lei, da culpa, da transgressão, vem para cá, eu quero orar por você. Quem está do lado, líder, quiser vir trazendo, ajudar, isso, traz aqui. Você que se sente culpado, você acha que é indigno, que não merece, que merece a punição, eu queria que você viesse. Fique à vontade. Se você também nunca recebeu Jesus no seu coração e gostaria de entregar sua vida para Ele, eu queria que você viesse também, que eu quero orar por você. Se você está do lado de um visitante, quiser perguntar para ele: você já fez isso, filho? Você já entregou sua vida para Jesus? Quer fazer isso hoje? Entregar a vida para Jesus não é se tornar um crente, porque crente nós já somos. Crente é crer. Mas entregar a vida para Jesus é ser livre do inferno. Porque aqueles que não creem e não entregarem a sua vida para Jesus Cristo vão queimar no inferno. Essa é a verdade. Porque a lei vem sobre eles, e Cristo Jesus nos deu a graça. A graça está sobre nós. Amém. Aleluia. Quero orar por vocês, amém. Não sei o quanto vocês têm sentido de peso e opressão nesses dias, mas eu quero dizer a vocês que o sacrifício de Cristo Jesus é para mudar a história, não de um dia, irmã, mas de todos os seus dias. O amor do Senhor alcançou você, alcançou a tua vida, está sobre a sua casa, tem planos para você. A proposta de Deus é: troca de fardo com Ele, para que Ele carregue o teu. Se está pesado, se tem dito que anda pesado o seu fardo, vire as costas para esse fardo, porque o fardo de Cristo é leve, e Ele tem um jugo onde Ele carrega, e você só se coloca debaixo, só faz o que tem que fazer, mas Ele participa carregando toda a sua carga. É leve, suave, é de bênção, é para alegria, é para experimentarmos a paz abundante. Ele tem caminhos excelentes para nós. E do nosso passado, sabe o que Ele diz? Que Ele já se esqueceu. Ele não se lembra. Não se lembra. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, caminhou. Sabe o que importa? É que Ele apagou. Teve uma história que nós lemos no livro do pastor Luiz de 21 dias, que um pregador vivia em várias igrejas onde um dos pastores caiu em adultério, e foi algo muito difícil. Ele passou 3 anos afastado, e aí na hora de ele voltar para o ministério, esse pastor que cuidava dele não sabia se era tempo de voltar, porque ele tinha caído em adultério. E aí ele pediu para Deus: Deus, eu quero saber, Senhor, o que eu faço? Fala comigo se a gente restaura o ministério dele ou se não é tempo. Ele estava em dúvida. E aí ele teve um sonho, que Deus o levava aos céus e apresentava para ele um grande livro. Falou assim: esse daqui é o livro da vida. Aqui estão escritos todos os dias de cada uma das pessoas que existem, existiram e vão existir. E aí ele falou: é mesmo? Tem tudo aí? Tem. Aí na hora ele falou assim: olha, você tem a vida do pastor fulano de tal aí nesse livro? Ele falou: tenho. Ele falou: me mostra onde é. Foi lá, abriu o capítulo, ele começou a ler desde quando nasceu, quando foi evangelizado, as obras que ele fez, como foi líder dos jovens, cantou no louvor, e aí ele foi ser ungido pastor, ele viu o dia da ordenação, e ele ficou fascinado vendo a história. E aí ele chegou rapidamente, queria chegar na parte da vida dele que ele tinha errado, caído em adultério. E aí ele chegou na página do dia tal, virou, ele assusta, ele olha assim: mas por quê?
por que está em branco aqui? Não tem nada escrito. Ele falou assim: porque o sangue do nosso Senhor Jesus apagaram todas as transgressões. Então não tem como escrever, porque nessa parte da vida dele, Jesus se esqueceu. Ele acorda decidido que era tempo de voltar ao ministério. Quero dizer, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Nós somos livres. Você pode voltar a sorrir. Você pode sonhar com os teus planos de ter uma família, de avançar, de crescer, de estudar, de tomar posse, porque Deus não mudou. O coração de Deus para nós é que Ele vai nos fazer experimentar o melhor dessa terra. Somos nele mais que vencedores, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Você que está com ela do lado, põe as suas mãos sobre eles.